possamos estar glorificando, exaltando, para que o nosso louvor, nossa adoração possa chegar diante do teu trono de graça e que a tua palavra, pela ação benigna do teu Espírito, possa tocar nossas mentes e corações, dando, Senhor, iluminação para compreendermos as verdades eternas e força para vivermos na força do seu poder, para praticar o que aprendemos. Agradecemos cada um presente, cada família aqui representada. Clamamos por aqueles que ainda possam estar no caminho e por aqueles que estão ausentes, que eles possam estar usufruindo, Senhor, da transmissão. Assim oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Ok. Claudinha? Márcia? Vai lá, Márcia. Lá vai o grito. Isso. Testa ele. Testa ele. Então, acho que tá enroscado. Deixa eu ver. Ele tá... Acho que dá. Porque o Senhor é santo, porque Ele é digno de louvor, Ele é provedor, é o nosso Deus que cuida de nós, amém? Quem quiser ajudar, Santo, Santo.
Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Amém. Amém. Só eles. O Reinaldo faz uma oração. Sim, Senhor, somente Tu é o Santo. Somente Tu, Senhor, é o Deus do exército. É o Deus que cuida de nós, que zela por nós, que supre toda a nossa necessidade e está cuidando da nossa família, Jesus. Ó Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, eu quero agradecer por tudo que Tu tem feito em nossa vida, Senhor. Agradeço, Senhor, por eu estar nessa casa chamada Casa do Senhor Jesus. E abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez perdi o sono e então me levantei e andando pela casa, coração queimava e ao braço, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito feira acuada, sem vontade de sorrir. Mal nós ouvi, então entendi, e o Espírito Santo me disse assim: ore mais, consagre mais, pedi mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo e o céu inteiro vibrando dentro de mim.
Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, Senhor. O Senhor cuida, Senhor, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, Senhor, porque buscamos força no Senhor, Pai. O Senhor nos conhece, ó Pai, e o Senhor sabe que muitas vezes, ó Pai, nós não temos forças, ó Pai, e precisamos e dependemos do Senhor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que vão trazer seus dízimos, suas ofertas, ó Pai, para que possa, Senhor, estar mantendo essa casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de poder dizimar e de poder ofertar, ó Pai. E seja desde já, Senhor, com esse valor, ó Pai, o Senhor sabe como ele vai ser aplicado, ó Pai, e que ele possa ser, ó Pai, para o engrandecimento do teu reino, Pai. Obrigado por essa porta, por essa igreja, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, ó Pai, por cada família, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, a cada dia, cuidando de nós, nos orientando, que possamos, ó Pai, ter sede do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não há
ti, quem está perto de ti. Amém. Amém. Raquelzinha? Pastor. Bem, meus irmãos, nós estar orando pelo culto das crianças, clamando também pelo nosso culto. Que Deus possa estar tocando todos os nossos corações e que possamos usufruir de uma noite desafiante pela palavra de Deus. Flavinha, pode fazer a oração? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por mais este momento na Tua presença, Pai, por este momento em que podemos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar abençoando o pastor Davi nesta ministração, Pai, e também a Maria que estará ministrando as crianças, Pai, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, Pai, para receber a Tua palavra e para transmitir também, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando cada dia mais e mais, Pai. E nós te damos graças, Pai, por tudo que tens feito e ainda vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, temos estudado os apóstolos e vimos que o Senhor Jesus, Ele não escolheu nenhum dos religiosos da época. Não foi escolhido nenhum levita, nenhum sacerdote, não foi escolhido ninguém do Sinédrio, nenhum escriba. Foi escolhidos homens comuns. Homens comuns não somente na questão bíblica, mas comuns também na vida. Não eram pessoas de posse, de alto intelecto, ou pessoas que eram reconhecidas secularmente por algum valor. Mas só que, o que qualificava esses homens para serem apóstolos? Eles eram galileus, eles não eram da elite, eram camponeses. Eles foram selecionados pela graça eletiva de Deus. O Senhor os escolheu. E sem dúvida, eles também não poderiam ser qualquer pessoa nos aspectos morais e, em especial, nos aspectos espirituais. Não há líder naturalmente qualificado. É o Senhor quem escolhe. É o Senhor quem qualifica. Ninguém nasce com essa qualificação. Isso é produzido pela ação da palavra de Deus e do Espírito de Deus em nossas vidas, assim como foi na deles. Só que estamos em tempos onde nós temos todas as diretrizes da palavra de Deus para reconhecer
Quem são essas pessoas que o Senhor está apontando? Quais são as virtudes, quais são as qualidades que esses homens devem ter? Para isso, vamos dar uma olhadinha, só para rememorar, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Gente, aqui, a palavra bispo, ou episcopo, ele tem a ideia de ancião, alguém experimentado na vida. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e não é uma mulher por vez, é uma só, única, uma só núpcia, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito ou novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tem. Qualificações. Não é exatamente esse o tema de hoje, mas eu quero que vocês visualizem. Mesmo estes homens precisavam ter essas qualificações, os apóstolos. Tanto que o próprio Pedro fala: a vocês presbíteros como eu, presbítero. E ele se coloca nesta condição. Então, agora, o que me deixa pasmo, e estava olhando na internet essa semana, no Facebook, algumas publicações de alguns irmãos, colocando pregadores mirins, criança pregando. Como que faz com essa lista aí? Como que faz com a lista do ancião, do episcopo, do bispo? Estão cometendo verdadeiras heresias com relação àquilo que Deus determina. Pregadores mirins, pregadoras carismáticas e emocionalmente inflamadas. Alguém viu algum ponto falando de episcopa, bispa? Não tem. Apóstola? Não tem. Pastora? Não tem. Porque o bispo tem que ser esposo de uma só mulher. Não está falando para a mulher ser esposa de só homem. Por quê? A palavra de Deus é responsabilidade do homem desde o início. Quando Deus passou a palavra para Adão, lá no Éden, e Adão falhou e pecou, ele não chamou a Eva para prestar conta. Ele chamou Adão. E isso não mudou. Então, o pessoal está querendo afrontar e serem modernos com informações extras bíblicas do feminismo e do modernismo humanista e colocando aquilo que não deve ser colocado. Então, eu estou aproveitando o ensejo para já. Isso sem falar nos falsos profetas, que buscam matar, roubar e destruir. Aquele texto de João 10, que fala: o mercenário veio para matar, roubar e destruir. O mercenário é o falso profeta, não é o diabo, tá, gente? A interpretação do texto, quando o pessoal fala que é o diabo, está errada. Ela está falando do falso profeta. E o falso profeta são esses pregadores que o alvo deles é matar e roubar
e destruir. É só você observar. Ainda essa semana, viajando, liguei a rádio e coloquei numa estação gospel. Aquele apóstolo Estevão, tem Estevão, né? Estevão Hernandes. Estevão. Isso. Meus irmãos, se existisse alguma seriedade no mundo gospel, tem que pedir a prisão daquele homem. Porque, narrado, ele pediu compartilhar das pessoas com a bênção que foi levada para os seus cachorrinhos. Como? Pegava o recibo do depósito da conta dele e colocava na comida do cachorrinho, o cachorrinho ficar bem de saúde, sarar. E era um telefonema atrás do outro, compartilhando que o cachorro melhorou de saúde, e depois começou a colocar pedacinhos de recibo. Essa é uma das razões, a marcha para Jesus. Meus irmãos, vocês nunca vão viver uma marcha para Jesus. Principalmente porque o líder principal é esse homem. Porque isso é uma afronta para o nome de Jesus. Esses são os falsos profetas. Os conceitos bíblicos estão aqui. As diretrizes da vontade de Deus estão aqui reveladas. Precisamos crer nisso, temer e depender de Deus para essa direção. E Jesus tratou com a questão dos apóstolos de uma maneira impressionante. Vamos seguir um pouquinho o tema aqui, para que nós possamos visualizar o fato que esses homens comuns, eles não tinham uma qualificação natural. Era necessário requisitos espirituais. E continua sendo assim, meus irmãos. Os requisitos continuam sendo espirituais. Não há ninguém que seja naturalmente qualificado. Só que essas diretrizes são só para os presbíteros ou é para todos? As qualificações são para todos. Começa que é necessário que haja reconhecimento de presbíteros. Não existe vaga. Escuta, nós temos 3 vagas para presbíteros, tem que ser preenchidas. Não é assim. Aliás, se nós formos olhar para a lista de qualificações e de virtudes, vai ser difícil encontrar pessoas para colocar. E não são vagas. São virtudes que têm que ser reconhecidas pela igreja. A igreja que tem que reconhecer isso na vida do irmão. No entanto, seres insignificantes, como eu, como vocês, e como os apóstolos, são justamente esse tipo de pessoa que Deus usa. Pois é isso que Ele tem para usar. Nós não temos valor próprio em nós mesmos. O que Ele tem para usar são pecadores. Então, essas pessoas, e cada um de nós devemos o quê? Depender de Deus, para que a obra dele seja realizada. É possível até que Satanás procure nos convencer de que determinadas falhas nos tornam improváveis para servir a Deus e a sua igreja. E podemos cair na cilada também de, não, eu não sou nada.
Mas nós cantamos quem é Deus, o poder dele e o que ele pode realizar. Uma coisa que eu estava pensando hoje, eu acho que seria interessante, eu vou começar a verificar isso, eu vou começar a verificar o testemunho de algumas pessoas aqui, para serem compartilhados aqui na igreja. Não todo mundo de uma vez, para não ficar pesado, mas de vez em quando põe um, põe outro, para nós percebermos isso, que as pessoas têm uma vida pregressa e que houve uma transformação. Só que a vida pregressa das pessoas, às vezes, a gente nem imagina que tal pessoa passou por situações como aquelas. Porque a gente conhece a pessoa transformada hoje. Então seria interessante ver o poder de Deus e o que ele faz com um homem pecador, como ele transforma. É uma coisa que nós vamos começar a adotar para nós podermos visualizar e nos conhecermos. Né? E nos conhecermos. Então, não é o homem que conta, é a verdade de Deus, é o poder de Deus no homem. É isso. É a verdade. O poder encontra-se na palavra, na verdade que pregamos, não em nós. O poder encontra-se na palavra de Deus, que devemos pregar, e não em nós. Com isso, a gente também não deve se subestimar, nem superestimar, porque é poder de Deus. Então, quando chega a necessidade de você pregar para alguém, e esse alguém está num viver caído no fundo do poço, você tem que chegar com uma pregação sabendo que pode transformar isso, que isso pode mudar. Porque o poder não está em você, está na palavra. É a palavra que é poderosa. Ela é a espada. Então, precisamos ter plena consciência disso. E tendo essa plena consciência, cada um de nós pode ser esse instrumento. Porque o poder está na palavra. Assim como na oração. Não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso que responde às orações. Então, aquela ideia de que o irmão tal, a irmã tal tem uma oração poderosa, não. Quem tem poder é Deus. E todos nós que cremos em Jesus temos acesso ao mesmo trono de glória por intermédio de Jesus Cristo. É Ele que responde. Então, são coisas que são importantes ter consciência e verificar que essa condição, que esses 12 não foram nenhuma exceção. Esses 12 estão nessa mesma condição que nós estamos. Agora, não vamos subestimar a importância do ofício apostólico. Vamos entender isso. Ao serem escolhidos, os apóstolos tornaram-se os primeiros pregadores da nova aliança. O que é a nova aliança? Acabamos de estudar aos domingos Hebreus, onde falou do quê? Da superioridade da nova aliança. E nós somos os pregadores da nova aliança, que é o quê? O Evangelho em Cristo Jesus. Esta é a nova aliança, porque a antiga aliança é a lei. Nós não estamos debaixo da lei. Nós que cremos em Jesus, é o fim da lei é Cristo, porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, nós somos pregadores da nova aliança, e os primeiros pregadores foram os apóstolos. Os primeiros pregadores da nova aliança. Eles se tornaram grandes líderes espirituais, grandes pregadores sobre o poder do Espírito Santo. O mesmo Pedro, que se acovardou
estava acompanhando Jesus no seu escarnecimento, é o mesmo Pedro que pregou em Pentecostes, com o poder do Espírito Santo. Foi lá que começou a pregação da nova aliança. Lá que nasceu a igreja. Lá que nós vemos um Pedro sendo usado por Deus. E nós podemos ser usados. Você pode ser usado. O poder está na mensagem que pregamos. Os apóstolos, eles não foram escolhidos por causa da aptidão deles, da capacidade deles, da qualificação acadêmica deles. Não foi isso. Isso me coloca em contraste com o mundo que nós nos encontramos. Hoje nós temos dois exageros, dois extremos. Um extremo é as igrejas onde o academicismo, se não tiver academicismo, não pode ser líder. E as igrejas de pessoas que não têm preparo nenhum, conhecimento nenhum, não comunica o ensino da palavra, estão na liderança. Porque o texto que nós vimos fala de apto para ensinar. Então, os extremos, Deus que capacita. Eu vejo que um acadêmico, nós temos exemplo na Bíblia. Paulo era doutor, foi usado por Deus. Nós vemos Pedro, João, pescadores, foram usados por Deus. A questão é que todos eles se submeteram a Deus e ao conhecimento da palavra e à prática da palavra. Antes eles foram exemplos daquilo. Por exemplo, é um contraste para nós. Eu vou falar um pouquinho de João ainda, mas uma coisa que me chama a atenção na vida de João é o seguinte: quando ele chega para Jesus, ele tinha um apelido, Filho do Trovão. Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, João, Senhor, quer que eu peça para cair fogo do céu e acabar com esse povo? É o mesmo João que chega e só fala de amor, 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 amor. É o mesmo João que foi transformado. O filho do trovão se tornou o pregador do amor. Por que ele citou falando se quer que eu peça para cair trovão? Por quê? Porque ele achou que era uma afronta a Jesus, não queria receber Jesus. Não, porque ele falou com tanta veracidade, com tanta... Isso, mas ele era desse jeito. Isso que eu quero que vocês enxerguem. Ele tinha esse ímpeto. Filho do trovão, mostrava que ele era o quê? Ele era agressivo, não tinha domínio próprio. Você está entendendo? Tem que botar bem claro, senão as pessoas vão pensar assim, ele invocar o trovão lá. Embora nós temos exemplos bíblicos, né? O Neemias, ele pegou um pessoal pelo cabelo, arrancou o cabelo do pessoal. Neemias. Então, mas vamos lá. Pessoas comuns. Pessoas comuns. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Jesus falou. Foram vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Isso é para todos. Para todos nós. Textos como esse mexiam com a minha cabeça até pouco tempo atrás. Eu comecei a estudar no seminário, eu tinha 19 anos. Com 20, 19, 20, 21, com 22, eu já estava terminando.
E eu estava com 23 anos. Até os 30, ninguém que eu falei de Jesus ficou na igreja. Então, quando eu olhava um texto como esse, o Senhor me escolheu, me designou para que eu vá e dê fruto, e o fruto permaneça. Mas não permanecia. Qual que era o problema? A palavra de Deus? Ou o mensageiro? Mensageiro. Mensageiro. Antigamente tinha rádio, né? Aqueles rádio a pilha, né? Então o exemplo ficou na minha cabeça. Você pode pegar o melhor rádio da época, era o motorrádio, né? Você pegava o motorrádio e colocava uma pilha ruim, não adiantava o rádio ser bom. Né? Se a pilha é ruim, não adianta o rádio ser bom. Se a mensagem é boa, uma pilha que somos nós é ruim, não funciona. Essa pilha precisa ser trabalhada. E não tem energia própria, né? Poder de Deus. Então, somente depois de alguns anos, acho que os primeiros evangelismos que eu consegui, eu já estava com 30 anos de idade. Os primeiros. Foi quando a coisa começou a funcionar. Isso porque eu nunca parei de estudar. Eu continuei estudando, me preparando, tal. Então, melhorou o conteúdo bíblico, e o que transforma é a palavra. O poder está na palavra. Daí a importância de estarmos, é a fonte da fé. A fé vem pelo ouvir da palavra, é a fonte da salvação, é a semente da salvação, é alimento. Gente, precisamos nos apegar à palavra de Deus, que é ela que vai fazer com que cada um de nós venha produzir fruto. Agora, só vai produzir fruto se nós formos coerentes. Aprende e vive. Aprende e vive. Daí, o Espírito Santo te usa. Porque se você não vive, você mesmo é um impedimento para que a mensagem. Muito bem. Lucas, capítulo 6, versículo 13. Põe no 12, por favor. Naqueles dias, vimos esse termo na semana passada, o ambiente que estava de perseguição, já estava no momento do auge da perseguição, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Vamos entender esse aspecto de Jesus. Aqui tem algumas palavras que não dá para a gente tirar no português. Nós vamos ter que saber o sentido grego da palavra, do texto original. A primeira palavra aqui, que se refere a passar a noite inteira lá, é uma palavra grega que significa perseverar numa tarefa durante toda a noite. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A palavra no grego dá a ideia de ele passou intensamente orando. Ele não parou para dormir, ele não deu pausa para descansar, ele perseverou em oração, porque esse era o imenso peso do dever que ele estava sobre ele naquele momento. Ele ia apontar os apóstolos para estabelecer o cristianismo como conhecemos hoje.
A outra palavra, que não é detectada no português, passou a noite orando, é a ideia na oração de Deus. Ele passou a noite orando na oração de Deus. Essa ideia de na oração de Deus é uma ideia da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sendo Deus, ele ficou a noite inteira em intensa oração, na oração de Deus. E só podia ser oração do próprio Deus, ele era Deus. Mas ali houve uma conversa íntima entre eles, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui que nós vemos o milagre da união hipostática. O que é união hipostática? Hipostasis no grego significa substância. Jesus, sendo Deus, uniu a substância divina com a substância humana e se fez Deus homem. Isso chama-se união hipostática. A união de duas substâncias diferentes, o homem e Deus. Então, naquele momento que ele estava orando, em sua humanidade, ele passou a noite orando. Em sua divindade, ele estava fazendo a oração de Deus. Dá para perceber que existem as duas coisas? Ele, como homem, limitado a cansaço, limitado, puxa, vai ser difícil passar a noite orando. E como Deus, ele fez a oração de Deus. Deus homem em ação. Agora, vamos pensar sobre o que ele orou. Será que ele orou para a escolha dos apóstolos? Acho que não. Porque ele já estava escolhendo, você já via ele chamando um, chamando o outro. Ele já tinha ciência disso, ele já sabia que eles seriam os apóstolos. Então ele estava orando pelo quê? Só tem uma resposta. Pelos apóstolos. Porque naqueles dias já estava intensa a perseguição. E ele tinha que escolher 12 para se expor à mesma perseguição. E nós vamos estudar cada um dos apóstolos e vamos ver que todos eles, com exceção de João, tiveram morte matada, por martirizados. Então ele estava já intercedendo por esse ministério que terminaria em martírio. E sendo Deus, já sabia que eles iam passar por isso. Exatamente. Ele estava intercedendo. Ah? Então, será que ele orou para fortalecer a fé dos apóstolos? Fortalecer, proteger, e para ele pelo ministério deles. Agora, aí tem mais um aprendizado, meus irmãos. Se Jesus, sendo quem é, cumpriu o papel dele, que ele até hoje é nosso intercessor, estava intercedendo ali e continua sendo nosso intercessor. Ainda essa semana eu estava explicando para um casal a respeito disso. Somente Jesus é o nosso intercessor. O casal tinha uma grande devoção a Maria. Eu estava mostrando que Maria é mulher, pecadora, humana, limitada, e não vai poder ser intercessora. Então eu expliquei todos esses aspectos. Agora, Jesus é o único intercessor. E ele sendo o intercessor, ele está realizando essa obra. Só que, veja o exemplo de oração dele. Um exemplo que deve nos constranger a orar. Não só por nós mesmos, pela igreja, pelos irmãos, pelo fortalecimento, pelas ciladas. Satanás está solto aí, gente. As ciladas estão correndo solto aí.
E se nós não orarmos uns pelos outros, não intercedermos, a gente vai estar deixando de usufruir de algo que está à nossa disposição, o poder da oração. Então, vemos aqui Jesus também esse aspecto. Versículo 13, Claudinha. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Apóstolos. E aqui nós temos que compreender alguns outros aspectos importantes. A palavra discípulo é uma palavra assim, mais geral. É aquele que segue os passos. Apóstolo já é um termo mais que nós vamos ter a compreensão hoje. Tá? Apóstolos é igual a Shalia. Vou explicar isso para vocês. Tá? Que é uma questão presa à época, para que nós possamos compreender. As Escrituras diz que as multidões o seguiam, os discípulos, as multidões. Afinal, ele podia curar, ele expulsava demônio, ele ressuscitava mortos, ele era cheio de graça e de verdade. Não é de admirar que tantos discípulos o seguiam. Aliás, o que é admirável? Alguém que rejeite diante disso. Por que tantos rejeitam? Por que tantos ainda rejeitam? Porque Jesus continua sendo essa pessoa. João, capítulo 6, versículo 10, por favor, Cláudia. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então está chegando lá o povo, todo mundo seguindo Jesus, e ele lá tem 5.000 homens, fora mulher e criança, uma multidão para alimentar. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, que multiplicou o pão e o peixe, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vamos ver a memória de vocês. Que profeta que é esse aqui? Moisés falou que viria um profeta igual a ele, que deveria ser seguido. Está lá na lei judaica. Então, num contexto judaico, os judeus estão falando que quem é ele? O profeta que foi profetizado por Moisés. É ele, o Messias. Tá? Então, eles reconhecem que Jesus é o Messias. Agora, o que eles queriam do Messias? Vamos tomar posse do reino agora. Afinal de contas, comida, temos à vontade. Agora só falta tirar o Império Romano, domínio aí. Isso que eles queriam. Eles queriam a posse do reino. Agora, versículo 26. Vamos ver o que Jesus fala. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Interessante que o ser humano não muda, né? Por exemplo, a teologia mais propagada hoje é a teologia da prosperidade, né? Prosperar. Agora, as pessoas estão procurando Jesus por causa do quê? Ali, por causa da prosperidade. E continua assim. Continua assim. E essa é a situação com que Jesus se encontra com eles. Versículo 51.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Jesus começa a fazer a explicação do ministério dele em si. Versículo 53. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Nós precisamos compreender o ministério de Jesus, a obra dele, a escolha dele, a separação dos apóstolos, a nossa separação, a minha e a sua escolha, a graça eletiva de Deus. O que é a graça eletiva? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Foi ele que nos escolheu. E essa é a situação que está aqui em jogo. Seguindo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora, diante dessa pregação, meus irmãos, o que aconteceu com os discípulos? Dispersaram. Não estou falando da multidão, do povo. Estou falando os discípulos dispersaram diante desta palavra de Jesus. Puxa, mas então não é o reino amanhã? Então a coisa não é do jeito que eu quero? Estão percebendo que o homem pecador só muda a época, mas continua pecador do mesmo jeito, né? Hoje, as pessoas, elas fazem da igreja um supermercado. Porque a igreja, ela tem que agradar o cliente. Então tem que ser do jeito do gosto do cliente. Então, as pessoas, em vez de buscar a palavra de Deus, elas buscam o gosto. Foi o que aconteceu lá. Ah, não é do jeito que eu estava esperando, não é do jeito que eu quero. E dispersaram os discípulos. Ficaram só os apóstolos. E Jesus ainda fala: vocês também não querem ir embora? E Pedro: Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Vamos procurar quem? Amém. A quem você tem procurado? Os apóstolos, eles tinham um propósito para aquele momento, para estabelecer uma igreja. Para que igreja? O propósito continua, não parou. Só que esse propósito vai ter que acontecer usando pessoas comuns, normais, como eu e você. Porque o poder está na palavra. Essa palavra tem que ser propagada, saindo da boca de cada um, no viver, no testemunho de cada um. E é nesse aspecto que eu gostaria de dar uma pausa, só quero visualizar para nós confirmarmos essa identificação com o Senhor que estamos vendo aqui. E este memorial do corpo de Cristo é o memorial da minha identificação, do meu compromisso. Só que a Bíblia fala que eu não posso participar disso indignamente, senão me torno réu. Então, eu quero que você participe com discernimento, sabendo que o
Um propósito tem que ser lançado diante do Senhor. Então, se você não se sente bem para participar, mas se sente desafiado a ter uma mudança daqui para frente, porque você não está se sentindo bem porque tem algum impedimento. Mas se você tem o propósito do coração de suplantar esse impedimento, de deixar de ter e depender do Senhor, eu motivo a você participar. O discernimento é isso. Discernir o que eu quero para a minha vida. Eu vou seguir Jesus ou não vou seguir Jesus? E seguir Jesus, seguir os passos dele, é subir cruz. É caminho estreito, é pedregoso. É a vontade dele, não a minha. É penoso. Não é o evangelho fácil que é pregado aí fora. O evangelho aqui, nesse mundo, passareis por aflições, eu não tive onde reclinar a cabeça, e é isso que acontece. Mas vale a pena. Porque o fruto do Espírito é, primeiro, alegria. Como que eu posso ter alegria em provas? Estamos estudando Tiago. Existe alegria nas provas. Então você que se já identificou com o Senhor Jesus pelo batismo, você que sente condições de estar participando nesta noite, ou que você que sente que está sendo desafiado a ter esse viver a dependência do Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé para participar dos eventos. Então aqueles que forem participar, para ficar em pé para podermos participar. Jesus disse: este é o meu corpo, e partiu o pão. Se Jesus estava partindo o pão, com certeza não saiu sangue do pão, porque ele estava vivo ali. Não houve a transubstanciação do pão. Ele partiu o pão porque era pão. Um pão semelhante a esse, sem fermento, porque fermento significa pecado. E este pão, ele simboliza o corpo de Cristo, porque ele é santo. Cantamos isso aqui hoje. Ele é santo. E ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, diz a palavra de Deus. Do mesmo modo, ele pegou o vinho e disse: este é meu sangue, que é derramado por cada um de vós. O sangue da nova aliança. Vamos lembrar que em Jeremias 31, quando fala da nova aliança, é o único pacto de Deus que não é selado, faltava selo. E ele fala que o sangue dele seria o sangue que iria selar a nova aliança. E por isso que a nova aliança é superior a tudo. Porque a nova aliança é selada com o sangue de Jesus Cristo. E por isso, nós temos que estar valorizando isto da devida maneira. Depois de 1500 anos, mais ou menos, de celebração da Páscoa judaica, onde existia o memorial da saída do Egito, Jesus muda o memorial, fala: este é o meu corpo partido.
nós que já provamos a salvação em Jesus, que cremos no sacrifício dele e que temos um compromisso de vida com ele, porque ele já nos resgatou, vamos participar dele. Vamos. Aqui temos o fruto da vide. Em nossos lábios, com certeza, ele vai ser doce. Diz lá Isaías que ao Senhor, ao Pai, agradou o moê-lo para nos salvar, para te salvar. Agradou o moê-lo. E esse é o sangue que simboliza o amor, o poder, a esperança. Levamos. Senhor, queremos agradecer porque a tua mensagem é clara, é a necessidade de estarmos envolvidos como filhos resgatados, como discípulos. Possamos, Senhor, na força do seu poder, viver para a tua glória. Que nesse memorial possa ser um memorial de fortalecimento da nossa fé, de desafio para novos propósitos, para que possamos, na força do poder do Senhor, sermos sal, sermos luz, sermos, Senhor, uma voz como a de João Batista que clamou no deserto, se assim for necessário, Senhor, nós possamos ser fiéis à proclamação da tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus, o Senhor, em que alcançamos essas ricas bênçãos. Amém. Amém. Pode assentar. E agora eu quero esclarecer a questão do Shalia. Na cultura judaica do primeiro século, eles tinham bem a compreensão do que seria os apóstolos. Por quê? Porque no Sinédrio eles davam autorização por uma pessoa, e essa pessoa chamava-se Shalia. Tá? Na verdade, era uma incumbência. Ele transmitia a mensagem do Sinédrio, mas só que ele não podia transmitir uma mensagem dele, era uma mensagem do Sinédrio. Os rabinos mais populares, mais conhecidos, mais buscados, eles também tinham um Shalia. Alguém instruído por ele, ensinado por ele, que ia num determinado local, representando ele e levando a palavra dele, não a palavra própria do Shalia. Então, no caso, os apóstolos, eles eram essas pessoas de confiança de Jesus. Então, eles tinham a autoridade de Jesus, a mensagem de Jesus e o exercício da autoridade de Jesus. Porque naquela época os apóstolos eles eram encarados como Shalia. Eles não tiveram dificuldade de entender por que os apóstolos faziam milagres igual a Jesus. Porque eles eram Shalia. Eles tinham a autoridade de Jesus, mas não a autoridade deles, de Jesus. Shalia. Por isso, não tem como ter apóstolo hoje, porque só esses 12 foram convocados para ter essa autoridade naquele momento, naqueles dias, como nós vimos no texto. Então, por isso eles fizeram tudo o que fizeram, como se fosse Jesus fazendo. Pode
pode ver que existe os milagres de Jesus, os milagres depois apostólicos, têm uma semelhança muito grande, porque são os mesmos, porque estavam fazendo a autoridade que Jesus deu quando os escolheu para serem apóstolos. Então, esse é um contexto importante da época, porque era algo comum. O sinédrio tinha shalir, os rabinos tinham shalir, e Jesus também tinha os apóstolos, que eram os shalir. E ninguém teve dificuldade de enxergar a autoridade de nenhum apóstolo. Você pode perceber. A autoridade apostólica, ela é totalmente reconhecida. Agora, dentro daquele contexto judaico, aonde o shalir era uma prática comum, pessoas que eram revestidas de autoridade, mas não era uma autoridade própria, não era uma autoridade, uma palavra dele. Eles representavam como que a outra pessoa estivesse presente. Isso são os apóstolos. E nós não temos condições de ter apóstolos. Por isso que quando nós estudamos em Apocalipse, uma das igrejas fala que alguns se diziam apóstolos, eram mentirosos. Tá? Então, essa utilização desse título, no mínimo, é uma ignorância. Se não for um abuso, a situação. Isso aí, meus irmãos. Ô Davi, Sim. tá, hoje não existe mais apóstolo, eu entendi. Sim. Mas o poder que foi dado a eles, Uhum. de curar, isso ainda existe? Não da maneira como eles. Da maneira como é relatado em Tiago. Tá? Tiago relata que se alguém estiver doente, chame os presbíteros e estes unjam com óleo, e a oração da fé do enfermo chamou, e ali mostra a confissão de pecado. Então ali é um contexto de corpo de Cristo. Então existe poder na nossa oração, mas é muito diferente dos sinais messiânicos de Jesus, porque são milagres messiânicos. Por exemplo, quando curou os leprosos, era um milagre messiânico. Até aquele momento não havia nenhuma cura de um judeu leproso, da lei para cá, quando foi estabelecido. Quando Jesus cura o leproso, por isso que ele manda se apresentar ao sacerdote, porque era um milagre messiânico, e demonstrando que ele é o Messias. Quando ele curou o homem da mão ressequida, quando ele curou o cego de nascença, são milagres messiânicos. Então, esses apóstolos que estão aí, eles faziam Eles milagres. tinham autoridade messiânica. Entendi. Está entendendo? Mas autoridade messiânica não, porque o Messias é Jesus. Tá Não, entendendo? entendi. Por isso eles eram shalir. Agora, isso não quer dizer que Deus pode operar milagres, podemos orar sim. Mas Deus não tem que operar milagres, primeira questão. Né? Eu sempre falo, quando nós oramos, nós temos que pensar no seguinte: não também é resposta. Porque se sim fosse uma obrigação, então é ordem. Não também é resposta. Pois não. Pastor Davi, se aqui dentro ninguém tem dúvida, lá fora eu sei que muita gente tem dúvida. Sim. O senhor mencionou aí que neste mundo só tereis aflições. Isso. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Exatamente. E eu não sei se anterior a essa passagem, posterior, parece que diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Abundância não é aflição. Isso. A vida abundante. Porque aí o princípio está na palavra paz. Shalom. Shalom significa você ter paz mesmo em meio à guerra. Então não é a circunstância, mas o seu estado de espírito.
É a condição de vida abundante. A vida abundante, a paz do Espírito, são coisas que você recebe crendo em Jesus. Só que você pode perder. Tá? Nós estudamos isso em Hebreus. Quando o povo foi para o deserto, eles perderam o quê? O refrigério, a paz, a vida abundante. E fizeram da vida deles o quê? Um deserto por 40 anos. E assim continua sendo. Então, mas aí, como eu digo, na cabeça de muitas pessoas parece uma contradição. Parece uma contradição, principalmente porque o tipo de informação que eles estão recebendo são informações em teologia da prosperidade. Então eles têm uma expectativa de coisas materiais, físicas, presentes, humanamente falando. Agora, quando a gente fala de questões espirituais, e a palavra de Deus é do Espírito Santo, o autor, né? São questões espirituais. Então nós vemos que, por exemplo, quando fala lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha ali é martirel, ser mártir. O poder que nós recebemos é até ao martírio. Então, só que se você ouve as pregações de hoje, não se fala de martírio. As pregações de hoje se fala de você é curado, você recebe bênção material, você recebe emprego, você recebe alto salário, você... É isso. Só que não é isso que está na Bíblia. Não entendi. A impressão que ficava para mim aqui, isso me diz o seguinte, por exemplo, quem vivesse dentro da palavra teria vida e vida abundante. Isso, uma vida abundante, se você vive na palavra, você tem. Só que essa vida abundante não estamos falando materialmente. Jesus teve vida abundante? Não. Com certeza. Ele sendo Deus e sendo santo, ele teve vida abundante. Só que ele era pobre. Não tinha riqueza. Só uma outra, se eu permite. Quando o senhor disse, eu, no último dia, ressuscita o espírito ou o corpo? Tá. Aí nós estarei no último dia. Quando ele ressuscitou? Foi a última frase que apareceu embaixo. Tá. Você tem o... Qual texto? Eu não lembro que texto estava lá. Foi a última. E eu estarei no último dia. Isso. João 6:51. João 6. Vai lá. 50 alguma coisa. 56. Achei aqui. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E eu estarei no último dia. Então, corpo ou espírito? Aqui está falando do corpo. Sim, mas parece que a Bíblia diz que a carne para nada serve. E nada é nada. Por isso que em Coríntios fala que nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 15. Isso fala, então isso significa que essa ressurreição é num corpo semelhante ao dele, que não tem carne e sangue. Tá. Entendeu? Aí tá. Isso. Você pode fazer esse favor? Isso. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Muito bem. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que nos desafia a cada dia, nos confronta, mas a mesma palavra nos fortalece, nos direciona, nos conduz a arrependimento, a novos propósitos. Por isso, Senhor, na força desta fé, onde o Senhor opera tudo em todos que creem em Ti, o Senhor possa estar realizando este milagre ainda presente em nossas vidas. A transformação do nosso ser, da nossa pessoa,
do nosso caráter, da nossa vontade, e que o Senhor possa ser glorificado em nós, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de aspirar as coisas desta vida. Assim oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós. Amor esse expresso na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que derrama sobre nós superabundante graça e que enviou seu Espírito sobre cada um de nós para nos selar, nos guardar até o dia da sua chamada, e que atualmente nos ensina e nos consola. Assim possa ser com cada um de nós o nosso viver diário, hoje e sempre. Amém.